Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai finalizar a parte de geometria que a gente já estava vendo há algumas semanas, e essa parte vai falar de geometria espacial, tá? Aqui a gente tem alguns sólidos geométricos, como vocês podem ver, e a gente vai fazer a classificação deles. Eu vou separar essa parte da matéria em 3 vídeos, tá? Para ficar mais curtinho, mais agradável da gente poder assistir e poder analisar. Então é o seguinte, o primeiro caso aqui nosso, a gente vai estudar os poliedros. O que seriam poliedros? Poliedros, como a gente já viu antes, são figuras formadas por várias faces, tá? E essas faces são todas faces planas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, então aqui ó, a gente tem as pirâmides e a gente tem os prismas, tá? Aqui todas elas são faces planas, tá bom? Bom, os poliedros são sólidos geométricos, né? Figuras tridimensionais limitadas por um número finito de polígonos planos, e esses polígonos formam faces do poliedro, tá? Então as faces deles são todas faces planas, tá bom? Então tá aqui. Bom, os elementos que compõem, tá? A gente vai ver isso de agora, é o seguinte, são 3 elementos, tá? Que compõem um poliedro. A gente tem aqui, as faces, que é a superfície que está aqui, nesse caso a face dele é um retângulo, e aqui a outra face dele é um triângulo, né? Como dá para ver. Ele tem as arestas, tá? Que são as retas que formam a figura plana, tá? E elas se encontram aqui. E a gente tem os vértices. Qual que é a definição de cada um deles, tá? Definição de aresta. É o encontro entre duas faces, tá? Que formam uma reta. Então eu tenho duas faces aqui, elas se encontram e formam uma reta. Aqui eu tenho duas faces, elas se encontram e formam uma reta. E o vértice? O vértice, nesse caso, é o encontro de 3 ou mais arestas. Aqui eu tenho 1, 2, 3 arestas, tá? Dá pra ver aqui, 3 arestas. Nesse daqui eu tenho mais arestas, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, e unidas formam o vértice. O vértice seria a quina, tá? Seria a ponta aqui da figura, tá bom? Nesse caso aqui são só 3, ó, formam essa aresta, formam esse vértice, perdão, esse vértice. Então aqui as arestas formam outros vértices, tá bom? Bom, e a face dela é a superfície, tá? É a área formada por uma figura plana, ok? Bom, aqui tem um esqueminha, tá? Esse material eu vou passar para vocês. Então aqui está colocado, olha só. Então aqui a gente tem a face, a gente tem os vértices e as arestas, ok? Bom, essa figura, né, note que apesar dos elementos do polígono e do poliedro serem os mesmos, né, a definição muda de acordo com a situação. Então, no caso, a gente viu que a aresta eram as retas, né, que formam a figura, mas aqui ela é a união entre duas faces, tá bom? Bom, continuando. A gente tem a classificação deles pela concavidade, tá? A gente tem os convexos e os não convexos. Todos que estão aqui, todos vocês podem ver aqui, ó, todas as figuras que a gente tem aqui são figuras convexas, ou seja, todas as pontas estão fora do corpo. Se eu pegar essa figura aqui, todos os vértices dele são projetados fora do corpo. Como então seria uma figura não convexa? Bom, aqui eu tenho um desenho, vai ficar mais fácil da gente poder identificar, olha só. Note que aqui eu tenho uma figura, isso aqui é chamado de tronco, tá? Esse é o tronco de uma pirâmide. Nesse tronco, todos os vértices estão fora do corpo da figura. Já esse aqui eu tenho alguns vértices, olha só, alguns vértices estão para o lado de dentro. Aqui eu tenho vértices do lado de fora. Se eu passar uma reta aqui, essa reta ela toca na figura, mas ela passa por fora do corpo. E aqui, se eu traçar qualquer reta, ela vai estar sempre dentro do corpo. Então, essa aqui a gente chama figura convexa e figura não convexa, ou figura côncava, tá bom? Seguindo aqui, então, a gente tem também os tipos de figura. Aqui, eu tô considerando, nesse primeiro vídeo, apenas os nossos sólidos mais comuns, tá? Que estão presentes no nosso dia a dia. A gente tem no nosso dia a dia, presentes, na maioria dos casos, os prismas e as pirâmides, tá bom? Os prismas e as pirâmides. Pirâmide até nem tanto, mas como a gente tem casos famosos, as pirâmides do Egito e tal, vale a pena a gente poder analisar elas. Qual a diferença de cada um deles? O prisma, ele é formado por duas bases, tá? Então ele tem, por esse prisma aqui, ele é formado por duas bases, certo? Quando a gente pega ele aqui de pé, assim, deixa eu puxar para cá, fica mais fácil de ver. Quando eu coloco ele de pé aqui, ele tem duas bases, tá? São essas duas bases, e as laterais dele são todas retangulares. Ele pode ser qualquer figura que seja um polígono, tá? Pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, pode ser um hexágono, um pentágono. Aqui eu tenho um outro prisma, olha só, a base dele é um pentágono, tá? São dois pentágonos, e as laterais dele são retângulos. Esse outro aqui, ele está aberto, mas a base dele são hexágonos,
e as laterais dele são retângulos também. Aqui eu tenho um cubo, que também é um prisma, tá? Ele é um caso particular porque ele tem todos os lados iguais. Porém, ele também tem duas bases e as laterais dele são retângulos, tá? Lembrando, todo quadrado é um retângulo, tá? Bom, e o segundo caso que a gente tem são as pirâmides. A pirâmide, ela tem apenas uma base. Ela tem uma base e as laterais dela são todas triangulares. Então aqui eu tenho, no primeiro caso, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Então a base é um hexágono e as laterais são todas triângulos. O segundo caso nosso aqui, eu tenho uma pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono e as laterais também são triangulares, tá? A gente tem a pirâmide quadrangular, que ela tem a base quadrada mesmo, tá? E as laterais também são triangulares. Esse aqui é o formato da pirâmide do Egito, né? É uma pirâmide quadrangular. E a gente tem essa pirâmide de base triangular, tá? Essa pirâmide ela tem um nome especial, também chamado de tetraedro, tá? Porque ela tem 4 faces. E depois a gente vai entender porque esse aqui, assim como o cubo, eles fazem parte de um grupo de sólidos particular chamado de sólidos de Platão. Depois a gente vai entender que isso. Eu vou fazer um vídeo só para explicar isso aqui, tá bom? Bom, continuando então. Essas figuras também, elas têm elas podem aparecer de outras formas também, tá? A forma que elas aparecem, no caso, todos que estão aqui, tá? Todas as figuras que eu coloquei aqui para vocês, são figuras retas, tá? Como a maioria dos casos que você vai poder observar ao seu redor, no seu dia a dia. Você pega um objeto na cozinha, você olha o objeto na rua, por exemplo, você vai ver que todos eles são sólidos retos. Qual que é a diferença? É que a gente chama de reto porque se eu pegar a lateral dele, em relação à base, ele forma 90 graus, que é um ângulo reto, tá? Por isso chamado de sólidos retos. Tem sólidos que não são retos? Tem os sólidos oblíquos, tá? Aqui no caso, eu coloquei um esquema para a gente poder ver. Bom, nesse caso a gente tem o quê? A gente tem um prisma reto, né? Como vocês podem ver aqui, a lateral dele forma 90 graus com a base. E nesse caso eu tenho um sólido oblíquo. O que acontece? Essa lateral dele não forma 90 graus com a base. Então essa aresta não forma 90 graus com a base. Ele tem duas bases? Tem duas bases, né? Esse aqui também é um prisma, porém ele não é um prisma reto, tá? Esse aqui é um prisma reto, esse aqui é um prisma oblíquo. Mesma coisa acontece com a pirâmide. A gente tem pirâmides retas e a gente tem pirâmides oblíquas, tá? Seguindo a mesma ideia. Aqui a lateral, ela segue reto para frente, o ponto dela, o vértice aqui, essa aresta, esse vértice, perdão. Esse vértice, ele está bem no centro da base. Já esse vértice, ele não está no centro da base, tá? Se eu traçar uma linha perpendicular ao chão, ele não vai estar no centro da base. Já esse aqui vai estar, ok? Então ele pode ser classificado também se ele é reto ou se ele é oblíquo. E aí, como eu falei para vocês, existem apenas 5 poliedros de Platão, a gente vai ver depois, eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Mas no geral, esses aqui são os que estão presentes no nosso dia a dia. Se você pegar objetos, caixa de presente, ou recipientes para colocar as coisas e tal, são todos baseados, né, nesses dois tipos. Ou é pirâmide, ou é um prisma, tá? Mas falar, e o cone e o cilindro, eles são outro tipo de sólido. A gente vai ter um vídeo só para explicar eles, vai ser na sequência, tá bom? Bom, então seguindo aqui. Essas figuras, elas podem ser planificadas, tá? Como que eu faço isso? Bom, essas figuras que estão aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel, recortei e colei. Como que elas são na realidade? Bom, seguindo aqui, olha só. Eu tenho essas figuras na forma planificada. Esse prisma que eu tenho aqui, olha só, de base triangular, é esse daqui. Se eu pegar e abrir ele, ele vai ficar desse jeito. Isso aqui se chama forma planificada, ou seja, eu pego todas as faces, eu abro essa figura, e aí eu pego e coloco todas elas no mesmo plano, ou seja, no plano da folha, tá? Então, isso aqui é a parte planificada, se eu dobrar e fechar, ele vai virar isso aqui. Isso aqui é um prisma de base quadrada, tá? Seria esse cubo aqui, porém a lateral dele aqui é da mesma largura da base, né? Mas, enfim, ele aberto, ele é assim. Se eu fechar, fecho aqui a base, essa aqui é outra base, e as laterais, eu vou ter essa figura aqui, tá? Aqui mesma coisa, ó, meu prisma de base pentagonal, tá aqui os dois pentágonos, ficou meio apagadinho, né? E as laterais retangulares. Notem que o prisma, todas as laterais são retangulares. Aqui, o prisma de base de lateral também retangular e base hexagonal. Vai dar esse prisma que tem aqui, que a gente tem ele aqui, olha só. Prisma aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é esse.
esse aqui é esse, ok? Bom, agora tem as pirâmides também, tá? As pirâmides, mesma coisa. Então eu tenho aqui a pirâmide de base triangular, ela tá aqui. Ou seja, se eu abro ela, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Você vai formar 3 triângulos, as laterais são essas e a base é essa. São 3 triângulos. Eu tenho a minha pirâmide de base quadrangular, tá aqui, olha só. O desenho dela, a planificação dela é essa. Se eu fecho, ela vai ficar aqui, a base está no centro, ok? A gente tem também a pirâmide de base, base pentagonal, tá aqui. Tá aqui, né? Minha base pentagonal tá aqui. Então aqui eu tenho a base dela, certo? E as laterais triangulares. Lógico, esse aqui é um dos desenhos, tá? Ela poderia estar no centro e os triângulos todos em volta também, tá? Mas não é muito comum de vocês acharem, porque isso aqui é um desenho para recortar e montar. E aqui eu tenho a minha pirâmide de base hexagonal, tá? Também aqui a base é um hexágono e as laterais são todos triangulares, ok? Existe uma relação para saber quantas faces, quantas arestas e quantos vértices a figura tem. Essa relação é chamada de relação de Euler, ou teorema de Euler, tá? E ele é válido para qualquer poliedro convexo e para alguns poliedros não convexos, tá? A gente não vai estudar os poliedros não convexos porque eles não são muito comuns no nosso dia a dia. Tá? É só para obras de arte, vaso, de flor, alguma coisa assim, tá? Esse teorema estabelece a seguinte relação. Aqui está o nosso teorema, olha só. O nosso teorema ele fala o seguinte, olha só, essa é uma equação, tá? Para os seus planos pode parecer estranho, mas simplesmente se eu substituir dois valores aqui, se eu tiver faces e vértices, eu acho o número de arestas, apenas fazendo essa continha aqui. Se eu tiver vértices e arestas, eu acho o número de faces. Se eu tiver faces, eu acho vértice, e assim por diante. Eu posso usar qualquer uma das relações, tá? E com base nessas duas, se eu tiver dois dados da minha figura, eu consigo achar o terceiro dado. Simplesmente eu jogo aqui e aí eu faço a continha. Ok? Vai ser uma continha simples de mais e menos. Tá? Não tem nada muito complicado não. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. Tá? Ao próximo vídeo a gente vai falar sobre os corpos redondos. Tá? E espero que vocês sigam aí. Tá? Um abraço, tchau, tchau.